Em todo o caso, é um grande prazer estar aqui. Realmente a Caixa Capital tem sido entusiasticamente apoiante da comunidade Business Angels, em particular da FNABA. Eu próprio com o Francisco tenho uma relação já de mais de uma década. Eu acho que eu participei como orador num dos primeiros VCTIs em 2004. Portanto, não sei se não foi mesmo o primeiro, na Culturgest, quando tudo começou. Portanto, já é realmente uma amizade de longa data. Eu hoje, como tenho 45 minutos, e que acho que são mais do que suficientes, gostava também que houvesse algum tempo para podermos fazer algum debate e falarmos sobre alguns temas que eu posso abordar que possam ser mais ou menos polémicos. Vou fazê-lo em português, se acharem bem, se preferirem, pode ser em inglês, mas em todo o caso, para quem não percebe português, isto está tudo em inglês, portanto não há problema. A Caixa Capital, hoje em dia, é uma organização que tem cerca de 750 milhões de euros sob gestão, basicamente divididos entre fundos de fundos, private equity e venture capital. É o operador de capital de risco mais antigo de Portugal, existe desde 91. A parte de... A ver se aqui não tem interferência. A parte de VC é mais recente e começou em 2009. Eu estou apenas há cerca de um ano e meio na Caixa Capital, mas com muito prazer. É uma área que eu gosto muito e que conheço, e somos cerca de 12 profissionais de investimento com mais 3 ou 4 pessoas de apoio à sociedade. É uma sociedade dentro do grupo Caixa Geral de Depósitos, mas com uma gestão completamente independente. Depois temos um comitê de investimento que essencialmente analisa as oportunidades de investimento e que é composto pelo conselho, o nosso próprio conselho, que somos 3 pessoas, e 3 pessoas do grupo Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente o presidente da Caixa, o vice-presidente e um dos administradores. E, portanto, são estas 6 pessoas que tomam as decisões de investimento e, como podem ver, temos tido aqui uma ação longa e com grandes marcas portuguesas que fazem parte do nosso portfólio, desde uma Vista Alegre, a Visabeira, Logoplast, Vila Galé, Pestana e por aí fora, umas onde já saímos, outras onde não saímos, e depois aqui na parte de cima algumas boas empresas portuguesas da área de VC e como Limited Partner ainda investidor em fundos tanto nacionais como internacionais. Não estão aqui todos, isto é só um exemplo. Não sei se isto vai funcionar. A equipa. Há pouco falava-se da intervenção dos venture capitals, dos venture capitalists nas empresas de portfólio. O que é que nós tentamos fazer como estratégia de investimento e que é um pouco diferente realmente do normal, pelo menos em Portugal, mas mesmo a nível internacional? As equipas de VC normalmente são pequenas. As equipas de investimento de private equity de VC são poucas pessoas, normalmente com muitos ativos sob gestão, e em VC, em particular, é fundamental realmente ter algum conhecimento técnico do que é que se está a fazer e do tipo de operações que se estão a fazer. E conhecimento técnico não é só conhecimento técnico de investimento, portanto, dos parâmetros de investimento, do tipo de minutas contratuais, do tipo de cláusulas típicas desta indústria, mas também conhecimento técnico vertical nas diferentes indústrias. E por isso é que nós temos, destas 5 pessoas, pelo menos 4 alocadas, além de eu próprio, que giro a equipa, 4 das pessoas da equipa que estão verticalizadas em alguns aspectos dominantes de investimento. Nomeadamente o Rui Rodrigues, que faz a parte do que é Digital Life, portanto, o que seja apps, negócios B2C, etc, etc. O Walter Palma, que muitos também conhecerão, que está na parte mais de software, enterprise IT, B2B, mas que também tem, por inerência do passado, alguns investimentos de medtech, portanto, dispositivos médicos. O Ricardo Trugal, que essencialmente faz hoje em dia tudo o que é Health Tech e Health Sector, e que a Bica Studio já ouviu parte desta apresentação, se calhar 2 ou 3 vezes, não? Já. Mas se calhar podes vir aqui fazer a apresentação para mim. E o Rui Jerónimo, que tem a Clean Tech e a parte industrial. Temos o Dr. José Pedro Alenquer, que trata essencialmente das parcerias e é precisamente a pessoa que tem, digamos, com os Business Angels maior ligação e que faz o acompanhamento dos Business Angels. Nós, ao contrário realmente de muitos outros operadores, optamos por uma estratégia de ter muito poucas participadas diretas e as participadas diretas que temos, estamos muito por dentro, estamos lá todos os dias e basicamente tentamos acrescentar muito valor. Não somos da opinião que uma estratégia de spray and pray, de ter 40 ou 50 participadas, seja a melhor estratégia, particularmente quando se tem uma equipa de
4 pessoas e depois isso inevitavelmente leva a que não haja acompanhamento. Portanto, somos muito interventivos, não estamos no board, ou quando não seja no board, o board é uma formalidade, o que interessa é realmente o trabalho do dia-a-dia e é isso que fazemos frequentemente. O ecossistema nacional é um ecossistema já relativamente preenchido, mas ainda com poucos players na área de investimento, pelo menos na área de investimento mais em quantidade. Da forma como nós vemos o ecossistema hoje em dia, as coisas começam no pre-seed, nos aceleradores e nas incubadoras. A Caixa Capital tem uma intervenção de investimento em algumas das empresas imediatamente que saem das aceleradoras e o Grupo Caixa Geral de Depósitos tem uma intervenção como sponsor também. Portanto, há algumas parcerias firmadas, nomeadamente com a BTI, com a Cotec e com a Building Global Innovators, de sponsorização, digamos, de patrocínio das atividades, porque, como sabem, os aceleradores dificilmente são negócios interessantes ou autossustentáveis. É muito difícil no mundo inteiro, há muito poucos casos de aceleradores que sejam autossustentáveis. Incubadoras, há algumas, quando as rendas cobrem, digamos, o espaço, mas aceleradores, muito difícil. E, portanto, é necessário haver algum suporte de patrocínio a este tipo de organizações, tal como as associações de Business Angels, etc., que fazem um papel fundamental depois na fase seguinte, muitas vezes, no volume de investimento que se trata já dos 100, 200, 300 mil euros e que dão, digamos, o seguimento ao que sai também dos aceleradores. A partir daí, portanto, a partir desta fase, não há muito, na realidade, em Portugal. E isso é que é um problema que já vamos falar mais à frente, mas estamos um bocadinho leves na questão do venture capital. Hoje em dia há 2 sociedades de capital de risco com algum poderio, digamos, financeiro, nomeadamente a Portugal Ventures, que tem feito um excelente trabalho com a Call for Entrepreneurship, em realmente fazer aquela pré-série A e depois até as séries A mais à frente, e a Caixa Capital, que faz um bocadinho de tudo, desde o pre-seed mais para a frente, mas que se tenta concentrar mais nas séries A, B e por aí adiante. Na realidade, os outros players, em termos de VC, têm poucos recursos. A Patena é um excelente fundo, mas faz mais growth equity de tecnologia, portanto não faz propriamente venture capital, digamos, mais tradicional como a Caixa e a Portugal Ventures, e essencialmente os outros fundos são business angels ou super angels, portanto não são fundos, basicamente. E isso é um problema em Portugal, é um problema porque nós temos hoje em dia bastante capacidade de gerar deal flow aqui nesta área, portanto há muita tecnologia, há muitas coisas que são apoiadas. Depois aqui ainda há algum investimento, mas daqui para a frente as coisas começam a ficar complicadas e daí a nossa estratégia de envolver o mais cedo possível parceiros internacionais que possam fazer co-investimentos connosco. Número 1, por causa das redes que esses internacionais têm acesso. Número 2, porque podem fazer rondas subsequentes. E número 3, porque são uma validação importantíssima na nossa estratégia. Há muitas boas ideias em Portugal, há muito boa ciência. O que normalmente nós não sabemos como investidores é o que é que se está a fazer do outro lado do mundo. E, portanto, essa validação por players internacionais, que muitas vezes vêm cá a convite nosso e de outras organizações, como, por exemplo, este senhor que estava aqui agora da parte dos jogos, etc., é muito importante porque não vale a pena estarmos a investir em coisas que existem coisas muito melhores lá fora e que depois não vai haver rondas subsequentes. Portanto, estamos-nos a enganar a nós próprios a fazer investimentos que depois ninguém vai investir no estrangeiro. E as coisas só vão resultar se houver investimentos no estrangeiro em rondas subsequentes. Nunca vão resultar se forem rondas nacionais pequeninas e que vão ficar cá 5 ou 10 anos. É aí que entra a nossa posição, digamos, nas estruturas internacionais equivalentes à EBAN dos Angels, mas em VC. Portanto, nós somos membros da EVCA, naturalmente, mas mais importante do que isso, somos membros fundadores do International Venture Club, onde se reúnem hoje em dia os 60 VCs top a nível europeu. E eu, como membro do board, como somos fundadores, ainda tenho essa honra. E, basicamente, isto permite-nos que nós, a qualquer momento, com qualquer negócio, peguemos no telefone ou no nosso e-mail e saibamos a quem telefonar e a quem perguntar e com quem partilhar o risco. E isso tem sido muito útil, muitas vezes, cada vez que nos aparece uma oportunidade de investimento, que nós consideramos que passa aos nossos critérios, depois fazer uma validação internacional com os nossos parceiros, que
podem ser fundos independentes e que podem ser corporates, como a Sony e como a Dow Chemicals e outros com quem nós falamos com muita regularidade. Igualmente, somos também membros e atualmente sou o chairman também da EFFIN, que é a Associação Europeia de Investidores em Fundos de Venture Capital, essencialmente concentra também os players ligados aos Estados-membros, portanto, os players públicos dos Estados-membros, que investem em fundos, tal como nós. Portanto, estamos a falar de Enterprise Ireland, do BPI France, os dinamarqueses, os ingleses, etc. São 14 membros, têm mais ou menos 27 bilhões de euros sob gestão. E aqui partilham-se best practices em termos de quais são os fundos que se deve investir, como é que se deve investir, como é que os programas europeus impactam a vida do venture capital na Europa, etc. E estabelecem-se recomendações à Comissão Europeia, etc, etc. E, portanto, estas plataformas que a Caixa faz parte são muitíssimo importantes realmente para termos, digamos, um global reach, termos uma presença internacional, sermos reconhecidos, mas mais do que isso, adquirirmos conhecimento, partilharmos as nossas próprias experiências, que em Portugal há algumas interessantes, nomeadamente com os Business Angels, e, portanto, são plataformas fundamentais à nossa estratégia de investimento. O ecossistema, este slide já tem algum tempo e isto já está desatualizado, tal como os seguintes, mas é importante. É um ecossistema em Portugal já realmente bastante composto, talvez exceto nesta fase dos investidores, que é uma parte muito importante, mas no resto estamos bem, ou seja, há excelentes universidades, excelentes centros de investigação, algumas corporates, talvez não tantas como as que estão aqui, enfim, algumas destas são bastante ativas no setor. Temos os Business Angels, temos as incubadoras. Da minha experiência pessoal, Portugal não ficará no topo da Europa, naturalmente, mas está logo ali a seguir aos 3, 4 países que dominam o cenário internacional. Em paralelo com mais 4 ou 5 países na Europa, mas digamos que estamos na segunda linha, não estamos mal, estamos acima, claramente, da média da Europa em termos de criação, de inovação e das oportunidades que existem para os empreendedores. Isto mostra também a quantidade de centros de tecnologia que existe, espalhados um bocadinho por todo o país, naturalmente com mais incidência de Lisboa para cima, mas nós fazemos muitos quilómetros de carro, passamos a vida a viajar e a conhecer estes diferentes centros, a falar com as empresas, a estabelecer contactos e a receber recomendações dos líderes destes centros sobre quais são as empresas que nós devíamos olhar com mais atenção ou não. Muitas vezes ainda é cedo para nós, encaminhando-nos para os Business Angels, falamos com os nossos parceiros Business Angels, que são uma rede também muito importante. Dos cerca de, não sei, 50 ou 60 grupos de Business Angels que existirá hoje em dia em Portugal, nós com 20 temos uma relação histórica e especial, porque nós próprios investimos nos veículos dos Business Angels para que eles possam depois reinvestir em nosso nome em algumas das oportunidades, e tem já acontecido que algumas dessas empresas depois crescem e depois somos nós próprios na fase seguinte a investir. Ou seja, no fundo, os aceleradores e os Business Angels para nós são fundamentais na nossa estratégia, e esta colaboração é uma colaboração que desejamos continuar e aprofundar, no sentido de são como se fossem os nossos olheiros. Nós não podemos ver centenas de coisas, temos que ver as melhores. E, portanto, é um filtro muito importante e é assim mesmo que o ecossistema funciona, por camadas, digamos. Fazemos muitos eventos internacionais, às vezes via parceiros, portanto, via patrocínio a parceiros, outras vezes diretamente. Recentemente, e não sei se houve pessoas na sala que tiveram presentes, penso que pelo menos o Francisco teve, tivemos cá, pela primeira vez em Portugal, o Iberian Tech Tour, que trouxe dezenas de investidores internacionais a Portugal, muitos deles pela primeira vez. Foram cerca de, aí sim, 40 mil milhões de euros de ativos sob gestão de investidores que estiveram cá. Um júri internacional selecionou as 12 mais promissoras empresas portuguesas e as 13 em Espanha. Ao menos conseguimos que não fosse o rácio 5 para 1. Portanto, eram para ser 25, eles ficaram com mais uma, mas tudo bem, acho que foi justo. E, portanto, na sequência disso, estamos a negociar várias rondas de investimento acima dos 10 milhões de euros com investidores privados internacionais em empresas portuguesas. Quando se fala em investimento em empresas portuguesas, a nossa definição hoje em dia na Caixa Capital do que é Portugal é uma definição muito lata. Para mim, investir em Portugal pode ser investir nos Estados Unidos numa equipa portuguesa, pode ser investir numa empresa italiana que tenha as operações cá, é um exemplo. Temos uma empresa italiana
de retirar satélites da órbita, satélites que já chegaram ao fim da vida e que têm uma operação cá de investigação aeroespacial, e portanto nós investimos nessa empresa italiana, estamos a investir em Portugal na mesma, como investimos recentemente em Silicon Valley em 2 empresas portuguesas que estão lá sediadas, que são empresas americanas, na verdade, contabilisticamente, mas é Portugal, estamos a investir em Portugal na mesma, e hoje em dia o mundo já não é um mundo de fronteiras físicas, é um mundo de conhecimento e tecnologia. Dou-vos aqui um exemplo do nosso portfólio, que inclui aqui direto e indireto, alguns fundos que estão na parte de cima e aqui a meio. Depois temos aqui empresas diretas, temos indiretas como a Uniplaces, temos, enfim, empresas aqui pertencentes aos nossos business angels, etc., que nós, basicamente internamente, temos umas folhinhas em que mostra como é que vai o portfólio direto e o indireto. E temos graduações de sinais do portfólio indireto, portanto, dos business angels, das 100 e tal empresas, quais são aquelas que nós estamos a seguir com mais detalhe e aquelas que nós não estamos a seguir porque achamos que não vale a pena. E, portanto, muitas das empresas dos business angels que as próprias empresas não sabem que estão a ser seguidas, estão a ser seguidas, basicamente, pela informação que vamos recolhendo de várias fontes, e quando é adequado chamamos-las ao nosso escritório e apresentamos-las a parceiros internacionais. Aconteceu muitas vezes este ano e nos anos anteriores. Para vos dar um bocadinho uma ideia de coisas importantes dos highlights de 2014, realmente, após o estabelecimento dos acordos com os business angels, decidimos virar-nos então para as aceleradoras e formalizámos também com a Cotec, com o programa ACT e com a BTI, o Lisbon Challenge, algo parecido com o que já tínhamos com o Building Global Innovators, do MIT Portugal, e realmente são parceiros importantes no sentido de fazer acontecer e descobrirmos novas ideias pre-seed. Por outro lado, muito importante na parte de corporate, esta ideia de estabelecermos relações próximas com grupos como a Sonai, ZML, Amorim e outros que não estão aqui mencionados, que não há nada escrito, mas temos uma relação muito próxima, no sentido de cada vez que temos uma portfolio company que tenha uma empresa, que tenha um produto e um serviço, tem imediatamente ali uma porta aberta nestes grupos para testar em ambiente real, em ambiente de produção, nos supermercados, nos hospitais e em ambiente fabril, testar as suas soluções e ver se as coisas funcionam. Portanto, esta ligação à indústria é uma ligação fundamental para o Venture Capital, porque na realidade há muitos PowerPoints, mas há muito poucos produtos depois que funcionam, e nós temos que saber imediatamente se as coisas funcionam ou não funcionam. Estabelecemos também uma série de parcerias via investimento em alguns fundos internacionais que vieram ter connosco e que queriam ter, digamos, um representante em Portugal, e portanto, investimos algum capital não muito significativo para os fundos, mas foi uma forma de estabelecer esta parceria e, portanto, a 360 Capital nem foi este ano, por acaso já foi há 2 anos, mas é um dos fundos principais italiano-francês, que tem algumas características interessantes em termos de complementaridade connosco. O Seed Camp, que é um fundo que era um acelerador e se transformou num fundo aqui há pouco tempo e basicamente tem um track record já grande de investimento em empresas portuguesas. O Seed Camp tem 7 empresas portuguesas no seu portfólio, portanto não é pouco, é um fundo em Londres, pequenino, mas com um bom track record do qual nós fazemos parte do comitê de investimento e, portanto, temos a primeira, podemos escolher mais ou menos em primeira mão onde é que vamos investir com eles. A DN Capital, que é um fundo já com alguns anos, com um grande track record, são os investidores em algumas empresas muito conhecidas como a Shazam, etc., fundos com um IRR absolutamente fenomenal, acima dos 100%. Para vos dar uma ideia, quando nós investimos na DN Capital, investimos no second closing do fundo, o fundo já tinha uma rentabilidade acumulada, não sei se era 60% ou 70% desde o first closing, e portanto nós ao pagarmos os FIIs de equalização como se tivéssemos entrado ao início, a Euribor mais qualquer coisa mínima, basicamente ganhámos logo 30% do nosso investimento, porque foi como se tivéssemos entrado ao início. Portanto, realmente, o Venture Capital, há muito boas performances no mundo e há que saber ter os parceiros certos. A Forbion é um outro grande fundo europeu da área de Life Sciences, talvez um dos 2 mais conhecidos. Portugal tem um pipeline muitíssimo interessante na área de saúde.
em biotecnologia, em dispositivos médicos, etc. Eu diria talvez que é o pipeline mais forte de Portugal, a área vertical mais forte de Portugal é a área da saúde e, portanto, a Forben ficou muito interessada em ter essa parceria connosco. Vêm cá muito regularmente, já os apresentámos a todos eles, muitas equipas portuguesas e estamos em negociações com várias rondas. Deals diretos que tínhamos feito, os mais relevantes, não todos os que estão aqui, naturalmente, mas os mais relevantes. Uma série A na Movo de cerca de 1,5 milhão de euros com o Grupo Sonai, precisamente uma empresa que nasceu no Building Global Innovators, que nós tivemos uma intervenção muito profunda de estarmos lá 2, 3 dias por semana, por vezes, e que eventualmente conseguimos um contrato bastante interessante de várias dezenas de milhões de euros com a Sonai em termos do nosso produto ser implementado, tão bom que a Sonai quis investir, basicamente. Okay? E, portanto, estas parcerias, a Sonai Ventures, foi o primeiro investimento da Sonai Ventures, foi connosco. O tal exemplo da Unbabel, que co-investimos em Silicon Valley com a Google e com a Matrix Partners também este ano, um investimento semelhante também na Oracle, também são ambas empresas do Y Combinator. O Y Combinator é o acelerador do mundo mais conhecido, com mais sucesso, e é um acelerador que ganha dinheiro, muito dinheiro, porque tem muitas saídas, exits multi-billion e, portanto, basicamente é um dos poucos que é, digamos, verdadeiramente muito rentável e temos estas duas empresas, as duas primeiras empresas portuguesas a serem admitidas no Y Combinator são nossas participadas, basicamente. E depois temos aqui 2 exemplos de carteira indireta, mas muito próxima de nós. A Octopus, um dos nossos parceiros do IVC, investiu já em 2 rondas na Uniplaces. A Uniplaces já vou falar um bocadinho mais à frente. E a Vanian, outra empresa originária também do Building Global Innovators, que se mudou recentemente para São Francisco e teve uma grande ronda com a True Ventures e a Union Square Ventures, que são 2 nomes incontornáveis em Silicon Valley, com quem nós tivemos várias conversações e, portanto, somos agora sócios na Vanian com eles. Resumindo, o que é que nós estamos à procura e quais são os nossos critérios? Obviamente que um VC o que procura sempre é uma oportunidade de entrada, mas também uma oportunidade de saída. Se há coisa que falta em Portugal, e não só em Portugal, na Europa inteira, são as saídas, os exits. Todos nós, como investidores, temos que trabalhar muito mais para a saída do que para a entrada. É muito mais difícil fazer as saídas. E às vezes há uma certa tendência para fazer muitos investimentos, fazer, mas depois não há saída nenhuma, quer dizer, e o dinheiro só volta ao sistema quando há saída. E, portanto, quando nós olhamos, já estamos a olhar para a saída, já estamos a pensar como é que vamos sair, ou pelo menos quem é que vai pôr dinheiro na ronda seguinte. E isso é muito importante. Esta questão de ser um negócio que nós queremos ver que seja um negócio que eventualmente faça dinheiro, não estamos a investir numa tecnologia, mesmo desde o início temos que ver alguma perspectiva de que aquela tecnologia se transforme num business model e o business model seja rentável, nem que seja há 10 anos, mas tem que haver algum jogo, alguma estratégia. E depois esta questão de ser realmente alguma coisa world class, que seja algo único, algo diferente ou muito melhor do que está a ser feito em todo o mundo. Quem mais é que está a fazer? Muitas vezes perguntamos às equipas e as equipas têm dificuldade em dizer ou dizem ninguém mais faz isto. Não é verdade. Há sempre alguém a fazer alguma coisa parecida e é importante que as equipas saibam quem é que está a fazer e porque é que eles são melhores. E, obviamente, por último, mas o mais importante de tudo, a equipa, a ambição global. Ninguém investe, obviamente, em equipas que pensam pequeno, que pensam só em Portugal, que pensam só até na Ibéria. Tem que ser ambições globais. Um dos erros muito grandes que vemos frequentemente é as pessoas dizerem que com 500 mil euros vão conquistar o mundo. Ou seja, nem com 500, nem com 5 mil, nem com 50 milhões. Hoje em dia estamos a falar de rondas em que para se conquistar o mundo temos que meter centenas de milhões de euros em qualquer empresa. Qualquer empresa. Não haja a menor dúvida. Portanto, uma equipa que venha ter connosco e que diga que com 500 mil, ou 1 milhão, ou 3 milhões vai conquistar a Europa, não sabe o que é que está a dizer, basicamente. Não está a ver o picture global. Uma Uber acabou de receber mais uma ronda de 1,2 bilhões de dólares aqui há uma semana e tal. Já tinham tido 1,3 ou 1,4, já não sei, há 6 meses atrás. Portanto, e porquê é que eles fazem isso? Porque estão a asfixiar a concorrência toda no mundo inteiro, basicamente. Portanto, têm tanto dinheiro que oferecem as viagens, se for necessário, até acabarem com a competição. E, portanto, esta é a verdade do setor hoje em dia. O Paul Perkins foi um dos fundadores da Kleiner Perkins, um dos maiores
fundos e mais conhecidos e tradicionais de Silicon Valley, dizia que temos que encontrar empresas com um risco técnico alto, mas com um risco de mercado baixo. Ou seja, isto hoje em dia ainda é muito relevante. Os problemas técnicos resolvem-se, onde as empresas falham normalmente é na questão do mercado e dos clientes. Este é um livro, são alguns takeaways de um livro que nós recomendamos muito aos nossos entrepreneurs e aos nossos colegas investidores, portanto o Zero to One do Peter Thiel, que é um dos grandes investidores, o fundador da PayPal e da Palantir, etc., um multibilionário de Silicon Valley. Hoje em dia tem o seu próprio fundo também e basicamente isto tem muito a ver com o que nós também gostamos de ver. Ele pergunta sempre se o que vocês estão a fazer é incremental ao que já existe ou é uma coisa verdadeiramente inovadora. Okay? Prova-me que é realmente inovadora. O timing é o certo. Muitas empresas falharam por estarem demasiado à frente. O mercado não está preparado ainda para tal coisa. Muitos dos negócios da era do .com falharam porque não existia ainda mobile phones, não existia smartphones, existiam mobile phones, mas não existia o smartphone, não existiam iPads, não existia o acesso à internet que existe hoje em dia, portanto não havia canal de distribuição. Eram negócios que estavam demasiado à frente do seu tempo e vemos agora alguns dos business models que falharam nessa altura, nos anos 2000, agora a regressarem com força porque agora já existem canais de distribuição certos. Um insight muito importante que muitas vezes não é tido em consideração. As empresas, nós gostamos sempre de olhar para as empresas como o mercado que eles vão atacar, ao início, tem que ser um mercado com grande potencial de expansão, mas que ao início determinem um segmento em que vão dominar esse segmento por completo e rapidamente. No fundo, tornarem-se monopolistas rapidamente de um determinado segmento que eles escolham, que depois possa então ser replicado para outras geografias, ou outros segmentos, ou outros campos. Mas se uma empresa vier dizer eu vou com este produto ganhar o mundo inteiro imediatamente, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Tem que se começar por um grupo de utilizadores ou um grupo de pessoas que sejam os clientes-alvo óbvios e que esses verifiquem que aquela solução é uma solução muito melhor do que já existe. A questão outra vez da distribuição, não é? Há forma de distribuição ou não, e depois uma outra que se perde muito e que se pensa mais normalmente em private equity do que até em VC, que é a defensibilidade do mercado num prazo de 5 a 10 a 15 anos. Ou seja, daqui às vezes até a 2 anos. O que é que os competidores vão fazer? Um erro muito clássico também. Ninguém mais faz isto. Ok, ninguém mais faz. Mas quando vocês aparecerem no mercado, alguém vai fazer? O que é que os que lá estão vão fazer? Vão fazer qualquer coisa, não vão ficar parados à espera que toda a gente, que os outros lhes comam o market share. E, portanto, isto é algo também que as equipas muitas vezes não pensam e esta questão de 1 ano, 5 anos, 10 anos, muito importante para nós e faz parte da nossa análise. Outro insight muito importante e muitas vezes perdido, nomeadamente nos países, digamos, de segunda linha e que os Estados Unidos dominam perfeitamente, e é por isto que, basicamente, hoje em dia, a vasta maioria dos IPOs e do que se chama os unicórnios, portanto, empresas com avaliações acima de $1 bilhão, mesmo as europeias, os investidores são quase todos americanos, é que eles só investem nos gorilas. E o que é que são os gorilas? Os gorilas são aquela empresa do setor que vai dominar o setor completamente e que ela sozinha vale mais do que todos os macacos e os chimpanzés juntos, muito mais do que toda a gente. E não há espaço para 2 gorilas, só há um gorila e os gorilas são o Facebook, a Google, o LinkedIn e por aí fora, nos diferentes setores, há um gorila. Às vezes há talvez um chimpanzé que valha qualquer coisa. Mas os macacos todos, definitivamente, não se pode investir nos macacos porque vão morrer. Pouco a pouco, os gorilas são tão dominantes. As Ubers com 1,2 bilhões são tão dominantes que não vale a pena fazer um concorrente à Uber ou uma coisa um bocadinho parecida. Não é? E, portanto, muitos dos investimentos que se fazem nestes países são investimentos improdutivos, que a prazo se vai verificar que são improdutivos, porque estamos a investir em macacos. Quer dizer, é um Me Too, não é? Então é mais um macaco que faz não sei o quê. É engraçado fazer muito investimento em macacos durante muito tempo, dá para encher muitas páginas de várias coisas, mas depois aquilo não dá nada e toda a gente perdeu o seu dinheiro. E, portanto, isto é um insight que os americanos têm muito claro na sua cabeça e não é por isso que eles são, não é por acaso que eles são líderes mundiais e que nós temos que aprender com a indústria deles, que é a melhor. Agora, passando um bocadinho mais rapidamente as tendências que nós vemos
não em termos de 2040, de como é que vão ser o tipo de investimentos, mas mais das áreas que estão, digamos, na moda hoje em dia. Vamos começar pela área fintech, porque estamos aqui num banco, eu também faço parte de um grupo bancário e este é dos setores que está a sofrer maiores transformações a nível mundial. Ainda não chegou a Portugal, mas vai chegar. Ou seja, é uma questão de tempo. Comecemos, por exemplo, por esta empresa espanhola, SpotCap, que recentemente levantou umas dezenas de milhões de euros com investidores internacionais, empréstimos para empresas. Substituição pura e simples do banco. Portanto, a empresa, basicamente, regulada pelas autoridades, com certeza, fará até parte do que se chama hoje em dia o shadow banking, okay? Fundos enormes, além desta parte de internet, fundos enormes que hoje em dia já fazem metade do volume de empréstimos a nível mundial a empresas não é feito por bancos, já, hoje em dia. Portanto, os bancos estão a perder largamente market share por questões de regulação, etc, etc, etc. E, portanto, empresas online que emprestam diretamente a empresas. Empresas que permitem pessoas emprestar a outras pessoas. Zopa, um grande exemplo, com um grande sucesso. Esta questão do peer-to-peer, em Inglaterra e outros sítios, já é possível qualquer um de nós emprestar dinheiro a outras pessoas via plataformas reguladas pelos serviços financeiros e isto também terá um impacto gigante na indústria financeira. TransferWise, uma empresa que faz essencialmente transferência de dinheiro entre pessoas entre moedas diferentes. Empresas como a Western Union tiveram quedas de market share gigantes nos mercados onde estas empresas entraram. O grande negócio dos FIIs, também para os bancos, mas para as transfer unions e também bancos, recentemente eu tentei fazer uma transferência para uma conta minha nos Estados Unidos, não é milionária infelizmente, mas queria lá meter $200 e o banco queria-me cobrar 80 euros de comissão. Eu cheguei aqui e fiz por 10 euros. Acabou. Nunca mais uso o banco. Enfim, não vale a pena, acabou, ou seja... Não vou fazer comentários. Vou dizer apenas que tenho conta em vários bancos portugueses e nenhum deles conseguiu bater, mas nem de perto, a TransferWise. Nem de perto. Ok? Obviamente, a questão das cryptocurrencies, portanto, das currencies virtuais, blockchain, portanto, uma empresa que faz, digamos, a parte contabilística de gestão das transações em concorrência, em moeda virtual. Portanto, é uma tendência também que eu acho que está para ficar. Vamos ver se não há ainda alguns escândalos à volta destas concorrências virtuais, mas em todo o caso é uma tendência. Tal como é a de pagamentos, agora não de empréstimo, mas pagamentos entre empresas. Portanto, hoje em dia fazem-se muitos pagamentos que é via banco, cada vez mais se vão fazer sem os bancos e também ponto de venda, portanto, sessões de ponto de venda. Recentemente, uma empresa que eu conheço, andaram à procura cá em Portugal de uma solução de software de ponto de venda em que houvesse acesso às vendas em tempo real e só há um software em Portugal, que nós tínhamos tido conhecimento, que dava essa visualização na cloud. Ou seja, muitas das empresas portuguesas estão muito atrás ainda de ter soluções e estas empresas, esta é uma empresa alemã, por exemplo, que está a ganhar market share gigante na Alemanha por fazer tudo muito mais fácil. Portanto, a pessoa em qualquer sítio no seu telemóvel vê as vendas do negócio, vê o stock, vê se entregou, se não entregou, tudo na cloud, tudo diferente. Isto vai revolucionar muito e há muitas empresas tradicionais que vão perder market share. Mais um outro grande problema para os bancos, ou uma grande oportunidade, conforme se possa ver. Gestão de património online. Esta empresa Nutmeg não tem mais do que 2 anos ou 3. Inglesa também. Inglaterra é um grande centro de inovação financeira. Basicamente, acesso a wealth management online de uma forma simples, rápida, barata e com apenas 1000 libras. Não tem que se ter 5 milhões para se ter uma conta na Suíça com o UBS, quer dizer, acabou. Portanto, basicamente a solução é igual, o acesso é igual, mas a custos é a democratização que falava o Paulo Andrés. Depois uma tendência seguinte, a tendência da conveniência.
a tendência da conveniência tem a ver com empresas como, por exemplo, a Quando, que também há cá um mito em Portugal, que é a Best Tables, portanto, reservas para restaurantes, etc. Reparem o número de países em cima onde isto já está. Esta empresa está avaliada em centenas de milhões de euros já, tem milhares e milhares, não sei quantas dezenas de milhares de restaurantes na sua rede. Quando a pessoa quer fazer uma reserva, marca via plataforma Mobile First, claro, da Quando. Outra tendência, as pessoas não têm tempo para ir às compras, etc, etc. HelloFresh, a pessoa é-lhe entrega em casa todos os dias uma caixinha com os ingredientes para o jantar. Eu tenho que cozinhar, mas está ali tudo. Estão aqui todas as coisinhas prontas e as pessoas estão dispostas a pagar por essa conveniência. O Uber, obviamente, apesar de todos os problemas que tem havido, é um gigante incontornável e que muito rapidamente tem estado a abarcar o mundo inteiro, apesar de estar a haver muitas questões legais, mas, mais uma vez, conveniência. A pessoa, com o toque de um botão, tem um táxi imediatamente ali em 2, 3 minutos, um táxi muitas vezes melhor até, consoante o Uber que se escolheu. E uma empresa portuguesa também que está nesta vaga da conveniência, que é a Uniplaces. Quando a pessoa vai estudar para o estrangeiro, como é que encontra a casa? Vê nos jornais, vê em diferentes listas da universidade, etc. A Uniplaces é o Airbnb para acomodação de estudantes. Quando a pessoa vai estudar para o estrangeiro, vai à Uniplaces e diz: onde é que vai estudar? Londres. Depois vê logo as casas todas que estão pré-aprovadas pela Uniplaces e com contratos de longo termo, diferente da Airbnb, não é? Que é para estadias curtas, e, portanto, uma empresa que está a ter muito sucesso, que já vai em 4 ou 5 cidades europeias e a atrair muito capital internacional. Outra empresa portuguesa, na tendência mundial da conveniência, esta talvez a empresa portuguesa, a startup portuguesa com mais sucesso no mundo inteiro, a Farfetch. É uma empresa que está em Guimarães, que tem vendas de cerca de 350 milhões de euros. Não é uma coisa pequenina. Muita gente nunca ouviu falar, mas basicamente tem sede também em Londres. Aliás, desde muito cedo se mudaram para Londres. Essa também é uma tendência incontornável, ter o head office em Londres ou em Silicon Valley e deixar a parte da engenharia e do valor acrescentado, digamos, na parte técnica em Portugal. Portanto, uma empresa da área da moda que vende, digamos, roupa online de boutiques independentes e realmente tem todos os bons nomes internacionais do Venture Capital são investidores na Farfetch. Terceira tendência, e estamos quase a acabar, portanto, inteligência artificial. Há muito investimento em robótica e inteligência artificial. A DeepMind, uma empresa inglesa de Cambridge, se não me engano, foi recentemente comprada pela Google por cerca de 400 milhões. Não se sabe o que é que eles compraram por 400 milhões. Não sabemos o que é que eles fazem, mas basicamente a missão deles é Solve Intelligence. Portanto, estão a criar supercomputadores com uma inteligência superior. Recentemente tivemos um comentário do Stephen Hawking, o famoso cientista, a dizer que a realidade da singularidade e da junção do homem-máquina e da superioridade das máquinas versus humanos não está tão longe como se possa pensar. E isso é, por um lado, entusiasmante, por outro lado, assustador. Outra empresa gigante e que está a fazer investigação muito interessante, criar um cérebro global, portanto, uma super máquina computacional que aprende por si própria, que tem máquinas com consciência. Portanto, o nível de robótica que se está a falar hoje em dia de investigação e de investimento são robôs com consciência, etc. Portanto, já estamos a falar de coisas de ficção científica interessante. Robótica, como eu disse, uma parte muito importante. Esta empresa, Blue River, é uma empresa que está a fazer plantações gigantes nos Estados Unidos com recurso à robótica. Portanto, robôs muito inteligentes que plantam de uma forma muito mais eficiente e alimentam as plantas de uma forma muito mais eficiente, etc, etc, etc. Outra empresa portuguesa, uma das nossas de portfólio, que está em Silicon Valley e que faz atualmente o que se chama o Internet of Moving Things. Cada objeto é um ponto de acesso à internet, é o que se chama as Mesh Networks, e o sucesso comprova-se pelos investimentos que tem tido de investidores estrangeiros. Outra empresa portuguesa da Internet of Things, que também tem estado a correr bem, é a tal Movo. A Movo, basicamente, consegue, num espaço fechado como este, saber quantas pessoas existem, quantas entraram, quantas saíram e onde é que cada pessoa andou, tudo de uma forma anónima. Isso, como devem imaginar, é muito útil para lojas, por exemplo, onde é que devem meter as diferentes partes das lojas, os centros comerciais, etc. Um mercado gigante de real estate que está interessado nesta solução.
Ainda no Internet of Things, e já entrando na parte de saúde, a parte, digamos, de sensores sobre a nossa vida. Esta empresa francesa, Withings, é um dos grandes casos de sucesso da Apple Store, em que tem relógios, tem câmaras, tem balanças para bebés, apps que controlam quantas vezes é que o bebé já comeu, não comeu, quanto é que pesa, qual é o percentil e tudo e mais uma coisa. Portanto, é a medida da nossa vida, quanto é que corremos, qual é o batimento cardíaco, etc, etc, etc. E depois entramos na última, que é, digamos, o Big Data. Palantir, uma empresa do Peter Thiel, que já não é uma startup, já é uma empresa, um multi-billion dollar corporation, mas que tem poucos anos, tem 6 ou 7 anos esta empresa. Basicamente, quando a NSA encontra células terroristas, muitas vezes é com software da Palantir. Portanto, o controle de comunicações que se faz, a análise do Big Data, os algoritmos, são os que permitem precisamente encontrar células terroristas, transações criminosas, transações fraudulentas, enfim, redes de pedofilia, etc. Muito está a ser feito pela Palantir, que é uma empresa de Big Data. Por último, Calico, mais um investimento da Google, que basicamente uma empresa que quer resolver o mistério da vida, basicamente. Estão a trabalhar em soluções para prolongar significativamente a vida humana. Portanto, uma grande tendência de breakthrough, de estender a vida humana em grande escala. Ainda na parte da biotecnologia aplicada à agricultura, esta empresa de Nova Iorque, a Aerofarms, que faz plantações de greens, portanto, tudo que seja vegetais, na vertical, sem terra, portanto, com microprocessadores que vão alimentando as plantas gota a gota com os nutrientes certos, etc, etc. Mais uma empresa portuguesa, em Biosurfit, que está a criar alguma sensação ao fazer análise de sangue em 5, 6 minutos no próprio local das consultas. E a tendência das doenças órfãs, outra empresa portuguesa, Cell2B, que está a desenvolver soluções de biotecnologia para doenças órfãs. Portanto, isto são muitas áreas, naturalmente, mas digamos que há aqui também algumas empresas portuguesas, podem estar ali, podem não estar, mas que estão na ponta, e isso é uma boa notícia para nós. O que é que está bem em Portugal, então? Em Portugal estamos muito bem em termos de tecnologia, temos muitos empreendedores, muitos deles têm pouca experiência, naturalmente, e vão ter que aprender com o tempo. Há muito capital ao início, há muito pouco capital mais para as rondas importantes mais para a frente. Temos melhores empreendedores do que investidores, essa é a realidade. Há alguma tendência para haver empresas Me Too's, portanto, muitos macacos, e isso não é bom, portanto, não é uma tendência que eu penso que tem que ser alterada para coisas mais profundas, softwares mais profundos, tecnologia mais profunda, e temos realmente um pipeline já bastante profundo em Health Tech. O que as nossas recomendações e o que nós tentamos também aplicar é um escrutínio ainda muito melhor da parte dos Business Angels e dos VCs, um trabalho mais perto de nós, dos VCs, e um trabalho muito mais perto dos investidores internacionais. Porque não há futuro das empresas portuguesas sem investidores internacionais, e para isso nós temos que saber o que é que eles querem e temos que saber se eles logo desde o início estão interessados naquilo que nós estamos a investir ou não. E basicamente penso que era isto que eu tinha a dizer, e penso que já não há tempo muito para perguntas, mas se houver uma ou outra tenho muito gosto. Muito obrigado. Francisco. Ainda há espaço para perguntas? Pronto. Consegui fazer 45 minutos? 44 minutos? Sim, ótimo. Sim? Sim. Achei muito interessante a sua apresentação, principalmente pela amplitude. No entanto, como professor universitário e como alguém que, desde as .com, ou até um pouco antes, está no campo do e-learning e do be-learning, estranhei que, digamos, pode haver muita investigação, claro, mas não há dúvida nenhuma que sem aprendizagem, quer ao nível universitário, quer na formação profissional, não há, digamos, progresso, não há evolução. E não vejo, digamos, isso aliás é um problema das nossas universidades, continuam a usar os sistemas antigos, não é?
ou seja, de uma forma magistral, quando a tecnologia que fornece tudo o que o senhor acabou de mostrar, mas na realidade, em relação à aprendizagem, não vi nenhuma evolução a esse nível. Eu gostaria de comentar essa questão. Não mencionei aqui, mas houve uma grande tendência aqui há alguns anos de se apostar em empresas dessa natureza, de e-learning e dos meios para que isso acontecesse. E, portanto, há muitas empresas em grande, já com muita escala, nomeadamente nos Estados Unidos, que estão a alterar a forma como se dá aulas. Isto desde a infantil até à universidade. E realmente é uma tendência que eu não vejo, infelizmente, aqui em Portugal. Ou seja, realmente a aplicação de tecnologia, desse tipo de tecnologia, aqui em Portugal não está a acontecer, como não está a acontecer na maior parte do mundo. Portanto, nesse caso, os Estados Unidos realmente está muito à frente. E hoje em dia, para vos dar uma ideia, mesmo já desde a infantil, não há escola que se preze nos Estados Unidos que não tenha uma app que manda todos os dias para casa, para os pais, o número de vezes a que a criancinha mudou a fralda, desde pequeninos. Isso já é standard hoje em dia na maior parte das escolas, pelo menos privadas, nos Estados Unidos. Infelizmente, cá estamos um bocadinho longe dessa realidade, particularmente para mim, que tenho um bebé de 21 meses e não sei o que é que se passa durante o dia. Exatamente. Mais alguma? Posso fazer uma pergunta? Claro. Da qual peço já antecipadamente desculpa pelo egoísmo. Muito bem. O senhor referiu, e eu tomei bastante sentido, que muitas vezes os promotores estão convencidos que são os únicos, não é? Que estão a desenvolver um produto que mais ninguém está, e de facto os seus depois fazem uma consulta e conseguem ver que muitas vezes assim tal não acontece. Ora, então, eu estou com um caso em mãos exatamente desses que são nanopigmentos, que são produtos para pintura, e que eles estão convencidos que são eles em todo o mundo a tentar fazer. Pergunto se é possível termos uma conversa e tentar... Absolutamente, claro que sim. Claro que sim, tenho todo o gosto, temos sempre todo o gosto. A outra questão relacionada com esta é o seguinte, é que uma das vertentes que eu estou agora a trabalhar com eles é fazermos uma fábrica no Brasil. Porque importar da Índia toneladas de matéria-prima, transformar em Portugal, depois mandar toneladas para o Brasil, os problemas de despacho não tem dúvida. Pergunto se nesse caso havia uma fonte de financiamento, uma vez que os quadros eram todos portugueses. Teoricamente sim. Teoricamente sim. A questão é uma análise caso a caso e pronto, fazer uma fábrica no Brasil tem as suas características. Claro, enquadra. Enquadra na nossa política atual, enquadra-se. Eu dou-lhe o meu cartão e fala. Sim, sim. Eu sempre senti uma certa dificuldade em abordar com entidades financiadoras quando se trata de indústria. Quer dizer, sempre achei que era difícil essas apostarem na indústria. Isso mudou, continua igual. Tem exemplos de indústrias onde, de facto, a Caixa Capital tivesse, em Portugal, claro, apostado na indústria? Claro. Sim, eu acho que mudou para melhor, mas não tem sido fácil, ou seja, eu sou responsável pela área de Venture Capital e sou co-responsável pela área de Private Equity, e aí estamos a falar normalmente mais de Private Equity, portanto de investimentos não são tão tecnológicos, são mais industriais. A dificuldade que temos vindo a sentir nós e outros fundos que têm, hoje em dia há muitos fundos em Portugal de Private Equity, portanto que investem teoricamente nessas coisas. Eu até diria que há fundos a mais. Há dinheiro a mais no mercado. É curioso, porque parece sempre que falta dinheiro, mas não, há dinheiro a mais e há muitos investidores à procura de investimento e de aplicarem o seu dinheiro, porque têm ali o dinheiro, digamos, a queimar-lhes os bolsos e não têm o que fazer. A dificuldade tem a ver, às vezes, à falta de conhecimento, enfim, pode haver um caso que as pessoas não saibam e não haja um encontro, digamos, que as pessoas não saibam que existe. Mas, normalmente, esse não é o caso. Normalmente, o que nós temos visto como Caixa Capital na área de Private Equity é que as empresas que procuram capital normalmente estão em muito má situação financeira e só consideram abrir o capital porque já não têm mais nenhuma outra hipótese. Portanto, não abrem o capital por
acharem que é uma mais-valia e que vai haver um sócio que os vai ajudar. Abrem porque já não há mais, os bancos já não lhes emprestam dinheiro, etc. Já têm dívidas, nunca mais acabam. Portanto, isso é um problema muito grande. Essas, normalmente, são logo rejeitadas porque, se estão em más situações, nós não vamos investir, normalmente, não é? Depois, acontece que algumas parece que estão em boas situações, mas quando se vai fazer o due diligence, não estão. Portanto, há uma prática contabilística, aliás, que se estende às grandes empresas, como temos visto ultimamente, de que as contas estão todas completamente destruídas, não é? Portanto, a vida pessoal das pessoas está misturada com a empresa, basicamente os estoques não correspondem ao que dizem, as vendas, os incobráveis são muito maiores do que se dizem. Já tivemos várias operações de industriais que não conseguimos fazê-las porque empresas que parecia que estavam bem, não estavam bem. E, portanto, a mistura dessas coisas todas tem sido difícil, mas tenho muito gosto em basicamente, o pôr em contacto com a nossa equipa de Private Equity, porque a Caixa Capital tem hoje em dia um fundo de 150 milhões só para investir em indústria. E temos muita dificuldade em investir. E passamos a vida a falar com empresas. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado.